aí ter em mente, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não pode olhar para a Bíblia como um livro, embora a Bíblia seja um livro. Não podemos olhar para ela como se olha para um livro qualquer. A Bíblia, essencialmente, vocês sabem bem disso, ela é o que a gente chama de uma coleção de livros, ou seja, ela é uma biblioteca, muito mais do que um livro propriamente dito. Por que eu estou falando isso que é tão óbvio? Porque faz toda a diferença quando a gente vai ler devocionalmente, quando a gente vai estudar academicamente ou preparar um sermão dentro de algum texto da Bíblia. A escolha do livro que vamos trabalhar. Por quê? Ela é uma biblioteca grande, formada por 66 livros. E ao olhar para esse universo de livros, eu preciso entender em que categoria esse livro está, como uma verdadeira biblioteca que a gente frequenta. Então, se eu quero algo poético, eu tenho um lugar que eu vou buscar. Se eu quero algo no estilo musical, eu tenho um lugar que eu vou buscar. Se eu quero algo de legislação, de norma, eu tenho um lugar que eu vou buscar. Se eu quero algo mais cheio de símbolos, evangelhos, eu tenho onde eu vou buscar. E dentro desse universo da Bíblia, que a gente chama de biblioteca, tem um grupo ou um subgrupo de livros que a gente chama de livros históricos, aos quais 1º e 2º Samuel, com toda certeza, pertence e se encaixa. E qual é a grande característica de livros históricos? A grande. Eles são escritos em linguagem narrativa. E aí, gente, já começa o nosso bate-papo por aqui. É provado cientificamente na área pedagógica que a forma de ensino ou de leitura que as pessoas mais gostam ou assimilam é justamente a forma narrativa. Contar histórias, narrar histórias, como elas aconteceram ou como os personagens envolvidos nela tiveram a sua percepção. Importante já dizer isso desde o início, tá bom? Por quê? Porque a história, muitas vezes, está sendo narrada pelo personagem ou pelos personagens envolvidos, mas o importante não é a história em si, mas o pano de fundo ou a verdade que está por detrás da história. Como Jesus fez contando as 42 parábolas que a gente tanto conhece. Então, o livro, a narrativa, o livro histórico, ele tem essa característica. Tanto é verdade que todo mundo se apaixona quando chega nos livros históricos da Bíblia para fazer leitura, o que não acontece normalmente nos livros que são mais de legislação, os livros normativos, como o Pentateuco, por exemplo. Todo mundo dá uma patinadinha ali em Números, em Levítico, mas ninguém patina nos livros históricos. Por quê? Eu costumo dizer, Samuel, que os livros históricos eles podem ser comparados a séries de canal de streaming ou séries da Netflix, por exemplo. É uma delícia de ler. Contam histórias, e histórias que têm começo, meio e fim, e já emenda contando outra história, como se fosse, numa série, temporadas ou episódios de uma série. Então, você lê uma história, você pode parar, dormir, ficar tranquilo, pensando naquilo, e no dia seguinte você lê outra história que está emendada naquela. O que faz, gente, ser muito agradável, muito gostoso a leitura. Ouso dizer que os textos mais agradáveis de se ler na Bíblia são os textos históricos, que não incluem muita dificuldade linguística, como, por exemplo, você lê livro poético, porque você lê poesia, é bonito, é gostoso, mas, rapaz, o negócio é enigmático demais. Quando traz, assim, termos que não são aquilo, está falando uma coisa querendo dizer outra. Geralmente, nos livros históricos, não. O que está dizendo é aquilo mesmo. E a gente tem que pescar a verdade que está por detrás daquela fala ou daquela história. Esse é o lado bom, tá? É o texto mais gostoso, lógico, né? Essa é minha posição. Mais gostoso de estudar, mais gostoso de explicar, mais gostoso de ler, é uma maravilha, é série da Netflix, ótimo. Mas qual é a dificuldade que traz por detrás disso? Aí é a questão teológica. Como são narrativas, muitas vezes o leitor, ou quem vai ensinar esse texto, pega o texto narrativo e coloca no texto significado que o texto não tem. Faz a famosa e malfadada exegese, não a exegese, a exegese, em que se coloca no texto
o seu entendimento e não extrai do texto o que o texto significa. E eita coisa perigosa. Então, dentro da nossa fala, eu vou tentar demonstrar isso para vocês quando a gente estiver aqui comentando dos pontos importantes, mas também narrar de maneira geral essa história aí para vocês dentro do livro ou dos livros de Samuel, tá bom? Espero que até aqui, introdução, tamo junto, Samuel, me dá um ok? Legal. E uma informação já, então, inicial dentro desse livro, para a gente saber, que, na verdade, ele é um livro mesmo, não são 2 livros de Samuel. Isso já é comprovado também, tá? Quando foi escrito, foi um pacote só. Foi o livro de Samuel, que até juntavam com reis. Reis vinha no pacote. E aí a Septuaginta, quando ela foi aquela tradução, para vocês, o termo Septuaginta, tranquilo? Nada de novidade? De boa, né? Então, a Septuaginta, ao fazer a tradução desses textos, ela separou. Acredito que fez muito bem, porque para nosso entendimento ocidental, você separar facilita. E quando fizeram aquele esforço, né, lá, isso já 5 séculos atrás aí, de criar capítulos e versículos, aí salvou a nossa pele de vez. Porque aí sim a gente pode entender com mais facilidade com a nossa mente ocidental os textos escritos numa mente oriental, que não tem nada a ver com a gente, com a nossa cosmovisão. Então, esse livro, eles era um livro só, foi separado em 2, narrando histórias. Mas o propósito do livro, como tudo na Bíblia, não é narrar histórias. O propósito do livro é revelar a vontade de Deus. E como que ele faz isso? Ele revela a vontade de Deus por meio de narrativa de histórias. Histórias de pessoas, história de famílias, histórias de combates, histórias de derrotas, histórias de vitórias, histórias que você só acredita porque está escrito lá, você fala, não está na Bíblia isso. Impossível na Bíblia. Mas histórias de pessoas reais. Assim sendo, e entrando em nossos slides, né, temas importantes, né, vão aparecer, nomes importantes vão também surgir dentro do livro aí de Samuel, ou dos 2 livros de Samuel, e o primeiro, que era, falei para vocês, um só livro, dividido aí pela Septuaginta em 2, e a tradição, desde lá dos judeus, atribui a autoria a Samuel, embora é óbvio, evidente, uma leitura muito superficial do livro, ou dos livros, já te mostra isso pela época que o livro está retratando histórias. Tem muita coisa que foi narrada por Samuel, mas a imensa maioria não pode ter sido narrada por ele, e uma das razões, talvez a mais simples, né? Porque narra desde a oração da gravidez do nascimento do menino Samuel, até a morte do próprio profeta, narrada no próprio livro, que não se encaixaria sendo ele o autor. Para isso, tem muita sugestão, mas o que a gente tem que saber é que ninguém sabe quem é o autor do livro de Samuel, o autor completo, tá? Começo, meio e fim. E o texto bíblico eu coloquei para vocês aí que fundamenta uma suspeita de autoria desse livro, está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Então, Samuel, deixe-me fazer uma aspas aqui, à medida que a gente fala, tá? Meu ritmo de falar é assim, rapidão, tá? Vocês me entendem, não tem sotaque que atrapalha vocês não, né? Sai tranquilo, né? Então, deixa eu fazer só uma aspas aqui. Ler Samuel e Reis, é obrigatório você ler Crônicas em paralelo. Paralelo. Fundamental, tá? Fundamental. Por quê? Porque narram as mesmas histórias, vamos dizer assim. As mesmas histórias em Samuel e Reis. Porém, com detalhes a mais. E olha aqui essa informação que eu acho fantástica para vocês. Ó. Livro de Samuel, escrito, vou arredondar, tá? Arredondar, por volta de 1000 antes de Cristo. Estou arredondando. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos ali, devido ao que ele narra, mas 1000 antes de Cristo. Crônicas, escrito por volta de 500 antes de Cristo. Estou arredondando. Pode ser um pouquinho menos, muito mais proposital. Então, olha, tem uma diferença de pelo menos 500 anos entre os 2 escritos. O livro de Samuel e de Reis, escrito
bem antes do cativeiro, bem antes da punição, bem antes do povo ser mandado, Babilônia, Persa. 500 anos depois, sai o livro de Crônicas, escrito por alguém muito inteligente, capacitado, que foi Esdras, que pega esse compêndio e ele explica, já de acordo com a cosmovisão do povo pós-exílio. Ele explica já 500 anos de evolução intelectual, se a gente pode chamar assim, de evolução do conhecimento, de se conhecer o bem, o mal, o que são os deuses pagãos, o poder de Satanás, coisas que só ficaram melhor elucidadas durante o cativeiro, o castigo deles. Então, veja, histórias que estão narradas em Samuel e Reis devem ser colocadas à luz ou numa lupa de crônicas. Por quê? Princípio sagrado da Bíblia, da revelação bíblica, a interpretação bíblica, a revelação, ela é progressiva. Quanto mais perto de nós o texto estiver, mais esclarecedor o texto é. Quanto mais longe de nós, mais confuso para nossa cultura e cosmovisão entender. Então, muito importante dizer isso para vocês, tá? Quando eu estou lendo de Samuel, um texto ficou muito estranho, muito duvidoso, corre primeiro para Crônicas, 500 anos depois, e vê se esse texto está sendo falado ali em Crônicas, porque ali em Crônicas ele já está com uma roupagem mais moderna e muito possivelmente você vai entender o que está difícil em Samuel e Reis, você vai entender em Crônicas. É uma dica fundamental de estudo e de leitura aí para o seu dia a dia, tá bom? Que eu queria deixar aqui então já esse parênteses para vocês à medida que eu estou falando. Há quem diga que Abiatar, o sacerdote, foi o autor do livro de Samuel, há quem diga que foi Natã, que foi Gade, mas as opções são muitas. O que é importante para o nosso bate-papo aqui? Não se sabe quem é o autor, tá bom? Então essa informação, ela é relevante para a gente, e eu coloquei no terceiro slide, se vocês observarem aí, a outra informação muito importante, que você olha no livro, você vai perceber o que a gente chama de períodos sobrepostos, que estão sendo tratados ali dentro do livro de Samuel, ou dos livros de Samuel. Outro parênteses aqui, eu vou encher de parênteses vocês, tá bom? Outro parênteses. O judeu, especialmente no hebraico, eles se comunicam com números. Números para eles têm significados, e vocês já viram isso com toda certeza. Então, o que para nós é só um número, para eles não. Tem significado extremamente profundo. Para nós, 3 é 3, para eles é Deus, 4 é 4, para eles é mundo, 7 é 7, para eles é o número da perfeição que está completo, 6 é meia dúzia, para eles é o número de homem, a 12 é 3 vezes 4, é a ação de Deus no mundo, ou seja, números para eles são importantes. Então, essa informação eu acredito ser relevante para vocês, tá? O número 4 refere-se a mundo, os 4 cantos do mundo. E quando esse número ele está, como eu falo, em dezenas ou centenas, ele traz um significado por detrás, um pano de fundo, que significa provação no mundo, ou dificuldade no mundo. E quando, em linguagem hebraica, se quer dizer isso, se fala 40, 400, por exemplo. Então, apareceu esse número, foi citado, embora não seja um número fechado, porque pode ser 412, 430 anos, mas fala redondo 400, pode ser 40 anos e 10 meses, não importa, 40. 40 significa provação. Olha o que eu vou dizer para você. Normalmente, alguém ou um povo está sendo provado naquele período quando cita 40. E o livro de Samuel, embora gostoso, embora maravilhoso de ler, é um livro, gente, essencialmente de provação. É um livro em que as pessoas, os personagens e o povo de Deus está sendo provado. E você sabe que Deus prova, Pedro vai dizer isso lá na sua primeira carta, Tiago vai dizer isso lá na carta, até para a gente ficar feliz, né, por sermos provados por Deus. Provação faz parte do caráter amoroso de Deus para com os seus filhos. E em Samuel, você vai encontrar
40 anos de opressão dos filisteus. Desde Juízes, eles vão aparecer no cenário. E em Samuel, gente, o grande calcanhar de Aquiles do povo de Deus são os filisteus. Os filisteus, um povo forte, inteligente, um povo muito bom na arte da guerra, mas bom mesmo. Acho que o povo de Deus, no Antigo Testamento, não teve um inimigo tão potente, tão forte quanto eles. Eles foram extremamente aguerridos, dominavam até a arte de confecção de armas. Enquanto o povo de Deus estava muito artesanal, ele já estava evoluindo em armamentos mais sofisticados para o período, embora os combates fossem de corpo a corpo. E esses filisteus progrediram com o tempo, tá? Eram filisteus, depois viraram filistinos, depois viraram palestinos, e a gente tem até hoje. Então, basicamente, o povo ali na Palestina, que guerreia contra o povo de Israel, são eles, gente. Nossa guerra hoje moderna não é tão moderna assim, não. Tá faltando só um Golias no meio do povo aí para justificar. Mas hoje os palestinos são os antigos filistinos, que são os antigos filisteus. E eles são fraquinhos. Bom, você sabe melhor do que eu, de fraquinho eles não têm nada, porque ninguém mete a cara ou dá uma de louco com esse povo. Tamanha a força que eles têm. E aí você já conhece da história. Mas são 40 anos de opressão. O povo de Deus, gente, lidando com guerras, com batalhas. Depois, 40 anos em que Eli foi o juiz do povo, o sacerdote do povo, já que era uma teocracia e o povo era regido por essas normas. E Eli, gente, foi um cara horroroso, horroroso. A história de Eli é uma história assim muito ruim quando a gente lê no começo ali do primeiro livro de Samuel, mas ela traz verdades profundas para a gente, né? Verdade de como a gente deve lidar com nossos filhos. E ali Eli foi um verdadeiro fracasso com os filhos dele. Como foi Jacó, quando viu o filho mais velho dormindo com uma das suas mulheres e não falou nada, ficou quietinho. Eli, e Deus mandava Eli, fala com teus filhos. Eli, puxa a orelha desses meninos, tal. Mas Eli preferiu, né, perder a família do que tomar ali o papel de um pai que deveria tomar. Era um homem de percepções ruins. Quando ele vê Ana orando, aquela oração efusiva, eu costumo dizer aquela oração bem pentecostal, né, no templo, a mulher suando, chorando, e ele vai lá e fala que a mulher está bêbada, uma falta de sensibilidade assim absurda. E até hoje, nosso meio, tem gente que não consegue transitar entre isso, entender o que é uma visão pentecostal, uma visão não pentecostal, e até hoje sofre com pré-julgamento dessa natureza. Então, para mim, Eli é bem atual. Mas foi um tempo de dificuldade. E que dificuldade! E lembrem-se, é nesse período que aparece Samuel. Samuel, ele é criado por Eli no templo. Ele é criado por esse cidadão aí que tinha essa postura totalmente equivocada. E o pior, depois vou comentar, os dois filhos dele, Ofni e Finéias, eram dois tipo pagodeiro, funkeiro da pior qualidade de hoje, que gostavam de churrasco, mulherada e curtiam tudo isso em nome de Deus no templo. Terrível. Mas Samuel não se contaminou, o que traz outra lição para a gente também. A gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo. Nossos filhos são criados no mundo perverso, pervertido, mas eles não são do mundo perverso, pervertido, né? Pertencem ao Senhor. Mas foi um período do quê? De provação, de dificuldade, com Samuel à frente. E justamente nesse período de Samuel surge Saul, escolhido pelo próprio povo para ser um rei, pela sua beleza, pelo seu tamanho, pela sua arrogância. O próprio nome Saul significa isso, orgulho. Ele é escolhido e vai governar quanto tempo? 40 anos. 40 anos de alegria. Se teve uma coisa que não teve foi alegria. 40 anos de provação. 40 anos de dificuldade. E Davi surge nesse período como rei e governa 40 anos. Foram 40 anos de mamata. Tem certeza? Dificuldade. O próprio Davi governa 20 anos bem demais. Completados 50 anos de idade, 20 anos no poder, Davi tem os últimos piores 20 anos da sua vida. Nos últimos 20 anos, tudo começa a ruir com o pecado com Batseba, depois a gente comenta um pouquinho disso. Depois ele vai contar o povo e morre aos 70 anos de idade, extremamente, podemos afirmar aqui,
triste, cheio de remorso, lógico, salvo e descansando em Deus, mas com o coração totalmente esmigalhado pelas consequências dos seus atos. E depois o filho dele, com Batseba, assume ali, né, o governo, a Salomão. E Salomão governa quanto tempo? 40 anos. Provação? Provação. Tempos difíceis demais para o povo. E quais são as dificuldades, então, que serão narradas aí durante a sua leitura do livro de Samuel? Primeiro, uma imoralidade e uma idolatria que eu gostaria de dizer assim para os irmãos, ó, que nunca houve na história da humanidade. Mas eu não vou dizer isso e vou explicar o porquê. E qualquer teólogo vai concordar comigo. Porque o que eles viveram na época dele, que Samuel retrata, do início do reinado, é muito semelhante ao que a gente vive hoje. Exatamente esta geração em que nós vivemos. Não sei o que vocês pensam sobre volta de Cristo, mas o próprio Jesus, ele disse que a maior característica da sua segunda vinda é quando o mundo ficar anomia prevalecer, que é o que? O mundo viver sem lei de Deus, a lei própria. Tanto que ele diz, né? Quando o pecado de muitos, né, se multiplicar, a anomia, o amor de quase todos vai esfriar. E essa anomia nesta geração é muito parecida com o cenário que a gente encontra narrado no livro de Samuel. Um povo que vivia uma anarquia governamental, política e religião misturada em sua forma mais perversa possível, poder sendo negociado, sexo envolvido, dinheiro, corrupção, ou seja, podridão da pior qualidade. Gostaria de dizer para os irmãos, era assim, mas hoje o cenário não é nem um pouco diferente. Alguns problemas que eles enfrentavam que vai fundamentar o escrito aí de Samuel. Olha como é atual, gente, isso. Corrupção. A corrupção era generalizada naquele período. Hoje não é. O cristão, gente, daquela época, vamos chamar de cristão. O cristão daquela época era totalmente corrompido. Corrompido no templo, corrompido no sacrifício. Ele era corrompido. O cristão de hoje é corrompido? O cristão de hoje, ele burla pagamento de imposto? O cristão de hoje, ele burla regras fiscais ou regras penais, civis ou trabalhistas para ter um retorno maior financeiro, porque senão é impossível ser comerciante, ser patrão, ser dono de alguma coisa? Isso acontece hoje. O cristão, ele tenta corromper um policial para ele não ser autuado, multado ou conduzido para uma delegacia. Você acha que isso acontece? Então, só te dar uma informação. Me aposentei faz um ano, trabalhei na Polícia Militar aqui em São Paulo por 30 anos, então digo para vocês escancaradamente, cristão faz isso, gente, e muito, e muito. Os meus piores exemplos para contar na prática envolvem cristãos, inclusive cristãos que eu prendi, cristãos que eu tive que agir como corregedoria, eram policiais militares evangélicos. Tive que prender pastor mais de uma vez, pastor militar e pastor civil. Ou seja, não é diferente nem um pouco. É misturar política e religião. Corrupção, ela vem à tona, a podridão das pessoas. E hoje a gente tem aí esse descrédito tão grande com os religiosos por conta desse envolvimento tão forte. Era um problema que eles tinham. A arca, que representava a presença de Deus, ela foi levada, e era algo assim tenebroso, porque levar a arca não é só um ato de guerra, como roubar a bandeira do inimigo, ou roubar a águia romana. Não era só essa questão de guerra, mas era o que ela representava, de levar o Deus embora. Roubar o Deus no nosso meio, roubar o nosso Deus. Como que eu posso perder Deus? Posso deixar alguém levar Deus embora da minha vida? E hoje? Deus é roubado assim do povo dele com a maior facilidade do mundo. Toda hora a gente vê isso. E o nosso povo entra para a universidade, ainda mais as públicas federais, e vira ateu no primeiro ano de faculdade. Deus é roubado do coração das pessoas com uma facilidade tremenda. A idolatria, horroroso, sabendo o que acontecia nos povos em volta,
que eram todo pagão, mas eles se envolviam. Tem vários textos bíblicos, estou assim passando por cima, tá? Porque eu deixei bem aí nos slides para depois uma consulta melhor. E a desonestidade era terrível. E aqui eu quero ler para você 1 Samuel 8, versículo 2 e 3, porque aqui tem uma informação que não poderia estar aqui, não deveria estar aqui, ou que nós adoraríamos que não tivesse aqui, mas está aqui, está aqui. 1 Samuel, capítulo 8, para a gente ver a desonestidade e a corrupção daquele povo. Desculpe. Tendo Samuel envelhecido, versículo 1, seus filhos ele constituiu por juízes em Israel. O primeiro, Joel, e o segundo, Abias. Eles foram juízes em lugar do seu pai. Gente, não estou falando de filho de Eli, não. Estou falando de Ofni e Finéias. Estou falando de filho de Samuel, hein? Samuel. Versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Outra lição que a gente, por trás dessa história, outra lição fundamental, gente, que Samuel cometeu erros? Possivelmente, ele é ser humano, como qualquer um de nós, mas eu não posso dizer que Samuel foi um mau pai, eu não posso deduzir que ele foi um mau pai, se a Bíblia não me diz que ele foi um mau pai. Eu não posso deduzir que Samuel era um ativista no templo, que trabalhava demais, um workaholic moderno. Eu não posso deduzir. Pode ser que Samuel foi um paizão, um baita de um pai. Pô, os filhos dele tiveram como vó Ana, e Ana foi uma mulher fantástica, e Eucana, os seus avós. Então, uma lição que surge por aqui, ou talvez possa chamar a nossa atenção, é que ser servo de Deus, né, ou dentro do povo de Deus, não é garantia, né, dos filhos seguirem pelo mesmo caminho. Então, olha o cenário, gente, terrível. E por que eu disse que é gostoso ler livro histórico? Porque todo mundo gosta dessas histórias assim, todo mundo gosta dessas coisas malucas acontecendo, o bicho pegando ali, porque chama a nossa curiosidade. De alguma forma, até a nossa morbidez, né, por gostar desse tipo de coisa. Só que nesse cenário, lembra que o importante não é as histórias, não são os personagens, mas Deus se revelando por trás disso. Deus escolhe dois homens que mudariam completamente o cenário. E é muito bacana, gente, que quando você lê a escolha de Deus sobre Samuel e sobre Davi, ela é muito parecida. Deus os escolheu para serem líderes do povo de Israel. Um para ser juiz e sacerdote, outro para ser o rei de Israel. O primeiro, segundo o coração de Deus. E Deus escolhe pessoas para que atuem em pessoas. Olha outra lição aqui, Samuel e meus irmãos, que eu reputo como importante demais. Deus pode escolher qualquer método para falar à humanidade, mas ele escolhe exatamente pessoas. Sempre pessoas são o método de Deus. Eu sou o método de Deus, você é o método de Deus. Porque só pessoa pode falar com outra pessoa, só pessoa pode compartilhar dor, pode compartilhar rancores, lutas, dificuldades, abandono, alegrias. Só pessoas podem compartilhar com outras pessoas redenção, o que é verdadeiramente passar por isso. Deus escolhe duas pessoas nesse cenário todo para mudar as circunstâncias. Os inimigos filisteus maiores e os amonitas aí surgem também secundariamente como inimigo bem cruel do povo de Deus para esse período. Então agora você tem aí todo o pano de fundo, você tem aí todo o alicerce ao qual primeiro e segundo Samuel foi escrito. E para contar dentro desse cenário as histórias que estão aí entremeadas nisso, muitos personagens vão aparecer. E eu quero citar para você os principais, porque não são muitos, né? Os principais. E o primeiro, Ana. Ana, ela desponta como um exemplo maravilhoso. Uma mulher de fé, uma mulher aguerrida, e vai aparecer nesse cenário já abrindo o livro de Samuel. Quando você olha já no capítulo 1, ele fala disso. No capítulo 2 tem o cântico dela, né, da alegria que ela tem, falando a respeito do filho. Então, capítulo 1 e capítulo 2 mostram bem a história de Ana. Ana, que significa graça. Nome hebraico, graça, que se casou com
Eucana, Deus, E-L, Ana, graça. A graça casou-se com a graça de Deus. Olha que coisa linda, gente. E tem significado nisso. Nomes e significados não devem ser desperdiçados na narrativa bíblica, de jeito nenhum. A graça de Deus se casou com a graça e essa mulher queria muito ter um filho. E o que mostra no enredo que a gente lê é que Eucana amava essa mulher demais. Não só amava, ele demonstrava esse amor por ela. Tanto que ele vai dizer, mulher, por que choras, né? Eu não sou melhor do que tantos filhos, porque ele dá uma porção dobrada. Ele tinha um amor muito grande por essa mulher, obviamente pelo caráter que essa mulher também tinha, mas ela queria, porque queria ter um filho, e volto a dizer, tem nada de errado alguém querer uma coisa lícita e clamar e implorar diante de Deus. É o que ela faz. Ela clama, ela implora e Deus responde. Tanto que ela vai ter outros filhos depois, mas principalmente nasce o primeiro filho, Samuel, xará ele, o nosso Samuel, né? Resposta de oração ao Senhor, e ela tem esse bebê. Então, da história dela, esses 2 capítulos, eu tiro como lição o caráter do marido, Eucana, em amar essa esposa, dedicar essa esposa. Elias sacrificar, deixava ela em casa cuidando do menino, porque ela sabia da importância da mãe criar, amamentar e cuidar, educar nos primeiros anos, e depois levá-lo para o templo e visitá-lo de ano em ano, levando uma roupa especial para ele. E esse homem não se opõe hora nenhuma, muito pelo contrário, ele apoia a sua esposa nesse processo. Então, capítulo 1 e 2 já é um capítulo bonito, uma história bonita, que nos mostra esse caráter e também as verdades fundamentais que estão aí por detrás dele, que vale a pena a nossa observação. Tá bom? Então, Ana surge como a primeira personagem, e segundo personagem que eu quero comentar com vocês, até está aparecendo aí, é a história de Ofni e Finéias. Gente, não tem nada de bom para falar desses caras. Nada de bom. O que é interessante é que eles eram do templo, eles eram sacerdotes, eles eram pessoas que aplicavam ou ensinavam as normas de Deus ali ao povo, e ali você vai ter a história deles sendo narrada no capítulo 4, principalmente. O 4 vai contar para a gente sobre isso, um capítulo até curto, mas muito profundo para falar da história deles. Eram responsáveis pela arca, perderam a arca. Um detalhe importante que Deus, né, mandou o pai chamar a atenção deles para corrigir os problemas que eles cometiam. O pai não foi, porque Deus até disse para ele: olha, cansei. E triste coisa é quando Deus diz isso, né? Cansei dos seus filhos, Eli, porque você ama mais a eles do que eu, uma infantolatria, vamos chamar assim. Mas isso não existe mais. Não. O que a gente tem hoje, gente? Infantolatria declarada e petilatria declarada. Não sei para vocês aí, mas aqui em Campinas existe plano de saúde para pet, hospital para pet, isso sempre teve, cemitério para pet, tem crematório para pet, aqui tem até igreja com culto voltado para os pets, para você levar o pet para o culto. Aqui tem. Bom, estamos em São Paulo, aqui tem tudo que você puder imaginar. Até o que você não imaginar, você vai achar aqui em São Paulo. Aqui tem essas coisas. O que é isso? Uma idolatria. E esses filhos não se corrigiram, o pai era totalmente molenga, tá, para não falar outro termo aí, e os filhos pagaram com a vida. Quando Deus perdeu a paciência com eles, Deus falou: vão morrer. E até aqui no versículo 15 do capítulo 4, era Eli da idade de 98 anos. Olha, 98 anos e não tinha aprendido até ali o que era lidar com o povo de Deus por 40 anos que ele ficou e educar os seus filhos. Seus filhos morreram. Quando a notícia chegou para ele, é interessante que ele grita: acabou, foi-se a glória de Deus, que levaram a Arca da Aliança, no capítulo 4, né, a arca foi roubada, e ele cai para trás da cadeira e quebra o pescoço. E o detalhe é fantástico na Bíblia. Ele quebra o pescoço porque ele era gordo. Era gordo, gente. É esse termo que quer dizer ali. Se o pecado dos filhos era desviar comida, estou deduzindo agora, minha dedução, tá? Da carne, a parte melhor, gordurosinha, a picanha mais saborosa, é provável que o cidadão aí também se beneficiava com esse erro dos filhos. E por isso,
ele não chamava a atenção dos filhos, porque ele não tinha moral para fazer isso. Como que ele ia chegar para o filho e falar que está errado ou se ele se beneficia com isso? Como acontece em muitas comunidades, com cristãos ou filhos de cristãos que trabalham para o tráfico de drogas, por exemplo, mas trazem dinheiro para casa, dão uma vida confortável para os pais. Então, dá para se levar em conta, né? Isso é uma coisa mais leve. Mas o erro dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, também provocou o erro dos filhos de Samuel, como está aí no capítulo 8, versículo 1 a 3, que a gente já comentou para vocês aí agora há pouco. Então, esse cenário também, falando da vida deles, é importante para a gente entender as coisas que estão acontecendo ali naquele período. E o livro de Samuel, pelo menos o primeiro livro de Samuel, na prática, ele narra o nascimento de Samuel e ele vai até a morte de Saul. Então, ele narra para a gente em torno de 140 anos da história do povo de Deus. Um período até que razoável, um período longo, em que ele vai expressar o que está acontecendo, qual é a realidade do povo. Então, só para você ficar sintonizado, tem um outro personagem dentro do livro de Samuel, do primeiro livro, que eu não posso deixar passar batido. Eu tenho que comentar um pouquinho dele com vocês, que é Saul, o homem mais invejoso que você pode ver dentro da história aí de 1 Samuel. O capítulo 18, eu já dei uma avançadinha aqui com ele vai aparecer num comportamento daqueles tenebrosos, horroroso. O pior ciúme que existe na Terra, que é o ciúme de homem, o ciúme de liderança, o medo de perder o posto, de perder o seu lugar. Rapaz, que coisa cruel. E ele tinha esse perfil invejoso demais, e eu queria chamar a sua atenção aqui, ó. Versículo 10 e 11, lá do capítulo 18, vai dizer assim, ó: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E por quê? Olha o versículo 12, que fantástico. Saul temia a Davi. Ele tinha medo de Davi, porque o Senhor era com esse e tinha se retirado de Saul. Gente, Saul era medroso, invejoso. E por que ele tinha medo de Davi, gente? Que é o ponto no 12, versículo 12. Porque Davi era um matador de gigante. E o que Saul era? Um gigante. Saul, você podia hoje acreditar que ele tinha em torno de 2 metros de altura, na altura mediana de um povo de Israel, entre 1,60 m e 1,70 m, 2 metros é bastante coisa. Ele era grandão. Depois eu comento disso lá em Golias, para você entender um pouquinho. E ele morria de medo de Davi, porque se Davi matou um de 3 metros, guerreiro, corajoso, o que vai fazer comigo, que é uma galinha depenada, que morre de medo de tudo? Saul morria de medo, além do que ele já sabia, porque Samuel tinha falado para ele, que ele foi rejeitado por Deus e que Deus já tinha escolhido outro rei para assumir o seu lugar. Então ele tinha depressão, insegurança, um sentimento de inferioridade fantástico. E deixe-me indicar uma leitura para vocês, tá? Das muitas Bíblias comentadas que se tem no mercado, a gente tem que ter várias delas, eu sempre falo isso, mas uma em especial vale a pena se você puder adquirir. Não é das mais caras, não. É a Bíblia de Estudo Conselheira. Ela é da SBB, muito boa essa Bíblia, e ela foi comentada por um grupo cristão de psicólogos e psiquiatras, a maioria aqui da região, aqui em São Paulo. Durante 20 anos, eles estudaram as escrituras, traçando o perfil psicológico e psiquiátrico de personagens. Então, eles comentam os textos bíblicos, falando dessas características de personagens. E Saul, eles dão uma explicação, gente, maravilhosa, hein? Top demais. Deixa como dica aí de leitura. Se você tiver essa Bíblia um dia, você não vai se arrepender, tá bom? Bíblia de Estudo Conselheira, da SBB. Olha, indicação maravilhosa. Ele tinha medo, porque Davi era um matador de gigante, e no versículo 14 até o 16 do mesmo capítulo 18. Davi lograva bom êxito em
todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. Davi chegou a guerrear sem precisar guerrear. Os anjos de Deus guerrearam por ele. Chegou lá, só tinha defunto no campo de batalha. Tudo que Davi fazia prosperava. Os primeiros 20 anos de governo de Davi, gente, foram 20 anos maravilhosos. Não perderam uma batalha, uma guerrinha sequer. Tudo ia muito bem. A coisa degringolou a partir de Batseba, com 50 anos de idade. Antes, tudo ia de vento em popa. Versículo 15. Vendo Saul que Davi tinha bom êxito, ele tinha medo dele, porque todo Israel e Judá amavam a Davi. Amavam, mas o rei não era Davi, era Saul. E, gente, o povo, quando ama alguém, o povo não esconde, o povo faz tietagem. E isso, para quem está no poder, para quem é orgulhoso, isso é mais que um tapa na cara, isso é um rolo compressor que passa em cima. E o texto diz, né, que Davi ia para as batalhas e vencia, ele fazia entradas na cidade magníficas, com o povo, uau, uau, uau. E quando ele saía, o povo estava ali também lotando e gritando, mito, 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 fora comparações políticas aí. Era assim, cara. Então você imagina, cara, o ódio e a inveja no coração do povo. Onde Davi chegava, uau, era o cara. Em compensação, Saul, ninguém dava bola para esse Saul. Saul é esse orgulhoso. A turma até cantava, né? Saul matou tanto, Davi, muito mais que ele. Saul é uma comédia ambulante. Imagina no coração de um orgulhoso, gente, o que isso significa. E depois vocês têm todo o cenário final da vida desse homem. Saul, ele não dá uma ré. Acho que ele engata a quinta marcha numa Ferrari rumo ao precipício, gente, e vai a passos acelerados para o precipício. Só desgraceira. Ele faz papel de Deus, papel de sacerdote, ele põe a culpa nos outros, ele não assume nada que faz, tudo que faz a culpa é dos outros, faz voto impensado, aquele caso de Jonas comendo um pouquinho de mel. Pensa no homem que só faz besteira na vida, a ponto de Deus perder a paciência com ele. Ó, é o segundo que eu falo para vocês aqui, que Deus perdeu a paciência. Terceiro, se considerarmos os filhos de Samuel. E eu estou aqui no capítulo 18 ainda desse livro. Ou seja, triste coisa é quando Deus, como diz Augusto Nicodemos, tira o pé do freio da nossa história e deixa a coisa caminhar do jeito que a gente quer. E aí, com eles, foi assim. Deus tirou o pé do freio e o resultado foi tenebroso. Então, 1 Samuel, basicamente, vai narrar essa história. O final aqui do capítulo 18 até o capítulo 30 ali, você vai ver até o 31. A 30 mesmo. Saul tentando tirar a vida de Davi, porque Davi entra no cenário forte, e o segundo livro de Samuel vai retratar agora a vida de Davi em cores, em 3D, em 4D, não sei mexer uma televisão um dia, 5K. Vai mostrar a vida de Davi em todos os seus detalhes, todos. Mas nesse período aqui, do final do primeiro livro de Samuel, mostra a preparação. Ó, Davi, ele é ungido por Deus aos 13 anos, aos 17 anos de idade, e só vai governar aos 30. Ele passa, gente, 13 anos sendo preparado para ser rei. Olha que seminário longo esse moço fez. Foram 13 anos. E as provas que esse cara passou foram terríveis. Principal delas foi Saul o tempo inteiro na bota dele. Saul tenta matar Davi, aqui, igual eu falei, parece série do Netflix, gente, é terrível. Você vai lendo e fica curioso, qual é o próximo passo? Você tem que parar, deixa amanhã eu leio, para entender o próximo passo. Tão importante que é. Aqui você vai olhar, lá em 1 Samuel 13, Deus dizendo que escolheu Davi antes de Davi aparecer no texto bíblico, ele vai aparecer capítulos depois, vai mostrar todo o seu caráter diante das perseguições de Saul. É de Davi aquela frase, né? Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Não é de crente de hoje em dia, não, que fica falando besteira quanto a pastor, né? Mas é de Davi essa frase, reconhecendo, né, o cuidado de Deus e que ele não poderia ter aquela ação. E o livro de 2 Samuel vai aparecer já com Davi diante da morte de Saul. Saul morreu e Davi vai assumir aí o reinado em seu lugar. Capítulo 2, versículo 1, mostra uma das características lindas de Davi. Depois disso, ele foi aclamado rei, né? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá?
pausa aqui. Durante os primeiros 20 anos, dos 30 aos 50, Davi não respirava sem antes perguntar a Deus. Ele não ia em um combate sem antes perguntar a Deus. No interior do seu escudo vinha escrito um curto salmo em que ele diz: o Senhor vai adiante de mim, a quem eu temerei. Não sei se você sabe essa informação. Então, Davi ia para o combate, com seu escudo no braço esquerdo, vendo, gente, ali, ó, adorando a Deus, sabendo que Deus estava à frente dele. Então, dos 30 aos 50, ele expandiu o reino, ele unificou a nação. Meu, tudo foi bem demais, porque Deus era prioridade na vida de Davi. Tudo Deus vinha em primeiro lugar. Mas Davi, com cinquentão, já maduro, ele vai chutar, dar um pé na jaca, e aí a coisa vai acontecer. Mas deixa eu contar para vocês aí, antes de Davi assumir o reinado, as coisas que Deus foi fazendo com ele, como que Deus foi trabalhando, o que que Deus foi podando em Davi, para Davi chegar no segundo livro sendo o homem que ele foi. No capítulo 19, mostra que Deus tirou Davi da zona de conforto. Davi não vai mais ser pastor de ovelha, não vai ficar mais cuidando das ovelhinhas do seu pai no campo. Davi é chamado por Deus agora para trabalhar, Davi é chamado para guerrear. Então Deus tira Davi da zona de conforto, tira ele da ociosidade. Essa frase em vermelho, desculpa, eu estou com um pouquinho de gripe aí, se recuperando, tá? Voltaire disse isso, que o trabalho, ou estar no trabalho o tempo todo, nos livra dos 3 principais problemas de qualquer ser humano, que é o tédio, o vício e a necessidade. Enquanto Davi estava atuando, tudo ia bem demais na vida dele. Ele se casa com Mical, filha de Saul, e Saul faz uma jogada de mestre, dando Mical como esposa para Davi, não para ser uma esposa, mas para armar um laço e derrubar Davi depois, para ser uma espécie de uma, a gente fala X9, linguagem militar, de cadeia, né? Uma cagueta, dedo duro, ou coisa do gênero, né? Para ela contar os passos de Davi para o pai, e o pai conseguir matar Davi. E outra jogada, naquele tempo tinha que pagar o dote para você casar, imagina o dote da filha do rei. E Davi fala, gente do céu, quem sou eu? Não consigo pagar, não tenho dinheiro, não tenho de cair morto. Então não dá, eu não consigo pagar. Aí, olha a jogada de Saul. Não. Se Davi for lá e me trouxer 100 prepúcios de filisteu, lembrando que os filisteus eram os caras da época, e prepúcio, literalmente, ele tem que matar e capar o cara, porque capar vivo não vai ter jeito. 100. E Davi vai e traz 200, para dizer, olha, eu estou sendo romântico agora, né? Sua filha Mical vale o dobro do que você me pediu. Ela vale todo o sacrifício. E eu creio que foi mais ou menos isso que ele quis dizer, por quê? Porque ele comenta antes, né? Ele casar com a filha do rei é privilégio grande demais. E essa mulher foi útil na vida dele. Ela avisou ele, Davi, eu ouvi meu pai, mandou os caras guardar nossa casa aqui para te matar de manhã. E ela ajuda Davi, igual fizeram com Paulo, a sair pela janela e, vazar. Ou seja, ela foi instrumento de Deus na vida de Davi. Mas Davi teve que ser na zona de conforto. Ele não era mais aquele pastor de ovelha, agora tinha que ficar ligado o tempo todo. Os seus sentidos, preocupado com o perigo, com a morte o tempo todo. Coisa que ele não tinha, que o seu inimigo antes era leão e urso. Que para nós seria um baita inimigo. Para Davi não, Davi matava com uma pedra de funda e saia rolando aqueles bichos lá. Agora, gente já se tornou o seu problema, devido a ser as pessoas se tão ardilosas, né? Então Deus podou em Davi a zona de conforto, mas não foi só a zona de conforto que Deus podou de Davi. Davi, ele tinha uma espécie de, vou usar um termo pesado, uma idolatria aqui, por exemplo, a Samuel, a buscar conselho em Samuel, e tudo que acontecia, ele buscava ou nele ou em Jonatas. Ele tinha muito me diz aí o que fazer, que passo que eu dou. E Deus vai podar também dele esse conselho, no caso aqui especificamente, vai tirar de Davi a Jonatas, a quem ele sempre ficava, porque também era filho de Saul. Então ele usava isso como um fator positivo para ele. Só que Davi, ele foge. Capítulo 20, versículo 1, mostra que ele ouviu coisas de seu conselheiro Jonatas, que ele optou por fugir. E por que Davi fugiu? Por que ele fugiu? Aí é o que vem a sabedoria. O inteligente, ele vê o mal e se esconde.
O discernimento manda a gente fazer isso. Porque se eu passar pelo mal, eu vou sofrer a pena. E Davi, com a sua sabedoria dada por Deus, ele ouviu o conselho e ele simplesmente optou por rapa fora. A gente usa esse termo aí na gíria comum aqui em São Paulo, né? Mas Deus podou de Davi também, gente. Eu comentei agora um pouquinho de Samuel, né? Mas podou de Davi o conselheiro Jonatas e podou de Davi também a autoconfiança, porque até então Davi ele era muito seguro de si. Davi era muito poderoso. Gente, ele matou leão, matou urso e matou um gigante no campo de batalha. Davi era muito, muito seguro de si. E aí ele corre para os braços de Samuel. Ele vai atrás, ele precisa da amizade dessas pessoas, né? Ele vai atrás daqueles que lhe são queridos, que lhe são amigos, em busca de um apoio emocional, para ele poder seguir, tomar as decisões que tinha que tomar em sua vida. Davi, quando estava sozinho, lembra? Era próximo de Deus, ele buscava Deus, ele compunha salmos de maneira muito linda para suas ovelhas, mas no meio das pessoas ele demonstra uma insegurança. Ele já não consulta tanto a Deus dessa forma como ele fazia sozinho, mas ele sempre procura a pessoa. E Deus poda até a hora que ele assume o reinado e fica 20 anos próximo de Deus de novo, como ele ficava. Como eu costumo dizer, até escrevi, né? É mais fácil ser cristão na igreja do que em casa. Ser na igreja do que no trabalho. Davi era mais fácil ser cristão com as ovelhas do que com gente. E de fato, né? A gente tem mais dificuldade. E aí narra esse texto que Jonatas vai embora e deixa Davi depois, eles não vão mais ali ter aquele tempo de aconselhamento um com o outro. No final eu vou comentar daquela questão da homossexualidade que tanto falam aí, né? Alguns abordam isso. E, por fim, ele perde o amor próprio. Davi chega ao fundo do poço. Capítulo 21 mostra Davi correndo para o povo inimigo, onde ele sabia que Saul jamais ia atrás dele. Saul era covarde. Saul jamais entraria no povo filisteu atrás de Davi. Ele vai para lá, ele se passa por louco. Davi mostra que é um artista de nível global, a ponto de babar, descer pela barba, falar coisa com coisa. Davi parecia um bicho. Tanto é que levaram para o rei e falou: mais um louco para eu administrar a minha cidade, tipo assim, mais um morador de rua para eu ter que administrar a minha cidade, já tenho bastante aqui para isso. Mas Davi, ele chega ao fundo do poço. Mas a gente sabe que o fundo do poço, a grande vantagem é que quando você está lá, só pode olhar para cima, né? Você não tem outro lugar para olhar. E por conta disso, eu quero comentar algumas características rápidas de Davi, entrando aqui especificamente no capítulo, no segundo livro de Samuel, que vale muito a pena. Bom, quem foi esse Davi? Que Deus podou, que Deus cuidou, que Deus preparou. Eu chamo ele de um pequeno, grande homem. Mas ele teve um momento na vida que ele foi um grande, pequeno homem. Foi com Batseba. Mas até os 50 anos, ele foi um pequeno, grande homem. Um cara que tinha uma coragem acima de qualquer expectativa. A devoção dele a Deus e ao cuidado das ovelhas é uma coisa fantástica. Quando ele foi ungido rei aos 17 anos, ele não pergunta: cadê minha coroa, cadê meu palácio, cadê meu trono, cadê meu exército? Ele pergunta assim: posso voltar para as ovelhas? Já acabou a festa, acabou esse negócio todo, posso voltar? E ele só sai das ovelhas porque Saul mandou chamar para tocar a harpa e espantar dele aquele espírito ruim. Esse era Davi, gente, espírito quebrantado, um homem que não demonstrava nenhuma ambição pelo poder ou por riquezas. Davi não. Davi tinha um espírito quebrantado que lhe deu esse, vou chamar de apelido, vai, mas reconhecimento de Deus falar: um homem segundo o meu coração, que é o coração que bate em sincronia, de humildade, de quebrantamento. E o livro de Samuel, ele retrata alguns momentos em que Davi compôs os salmos mais lindos da sua trajetória. Pena não termos tempo de entrar e estudar isso na vida dele, mas valeria muito a pena. O salmo do arrependimento. Um ano que esse homem estava, depois do pecado com Batseba, sem dormir direito, sem comer direito, com a coisa corroendo ele por dentro, mas sem orar, sem pedir perdão a Deus, até que Deus manda Natã falar com ele. E Natã, ao falar,
ele abre o coração e diz: pequei contra o Senhor, e o relato está lá no Salmo 51, a oração desse homem de perdão, ele escreveu e virou um salmo. O Salmo 32, que ele escreve em seguida, que é a alegria de ter sido perdoado, a satisfação de quem tem a doença emocional e física curada por Deus. O Salmo 18, Davi já idoso em alguns aniversários do templo, ou dele mesmo, ele dizendo que Deus recompensa os seus filhos e recompensou ele conforme a pureza das suas mãos, conforme a sua justiça, o abster-se de fazer a maldade quando ele poderia fazê-lo. Davi ele compõe esses salmos durante esse período, mas talvez o mais profundo, mais lindo, apesar que nada pode ser mais lindo que o Salmo 51, mas o Salmo 142, que Davi compõe quando ele está prostrado dentro da caverna de Adulão. Quando Davi desistiu de tudo, ele viu que não adiantava mais correr de Saul, não tinha mais para onde fugir, ele entra naquela caverna sozinho, se prostra sem comer, sem beber, e ali Davi se entrega. Dali Davi quer morrer. Ele deita ao chão, ele implora, não sabemos por quanto tempo fez isso, mas ali Davi se entregou para a morte. E Deus foi tão bondoso que começou a mandar pessoas para lá. Outros soldados que estavam com a vida tão desgraçada quanto a dele. Chega um, chega dois, chega três, e ali Davi acaba formando o seu exército mais poderoso da antiguidade. Aquele total de homens ali, passam de 400 homens que chegam e começam a caminhar com Davi. A família de Davi vem e se une a ele também naquele tempo na caverna de Adulão, e ele é completamente restaurado. E ali ele escreve a sua oração, que é o Salmo 142, que virou um hino do cantor cristão, ou do HCC nosso, que é o com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Deixa como dica depois, coloque no YouTube depois dessa aula, né? Hino, com a minha voz clamo ao Senhor. Difícil um hino baseado na Bíblia tão lindo quanto esse. Difícil. Que é com a minha voz clamo ao Senhor. Esse era Davi, um homem com esse coração quebrantado, um homem com essa postura totalmente maravilhosa, mas Deus preparou ele para isso. O Davi teve que enfrentar um leão, ele teve que enfrentar um urso, ele teve a amizade de Jonatas de uma forma muito linda, que eu quero comentar logo mais no final. Ele teve a ajuda de um moço, de uma espécie de um escudeiro, de um sombra, de um canga que andava com ele nas batalhas. Ele teve a ajuda de Natã, que aqui, gente, é outra lição maravilhosa. Natã é tão amigo que ele vem até Davi e fala a verdade. Ele chega para Davi e escancara: Davi, você fez a pior besteira da tua vida, cara. E a pior besteira da vida de Davi, gente, até na sequência, esse próximo slide, você vai ver aí, a pior besteira de Davi não foi transar com Batseba, não foi a pior besteira de Davi engravidar Batseba e depois matar Urias e fazer toda aquela artimanha. Gente, a pior besteira de Davi foi achar que Deus não estava sabendo de nada. Foi tentar anular Deus da sua vida. Para os teólogos aí, eu acredito nisso também, esse homem, gente, entre a queda com Batseba e Davi, seu arrependimento, durou cerca de um ano. Um ano em que Davi ficou quietinho. Ele não falou com Deus, ele não ora. Ele não tinha mais coragem de orar para Deus. Ele não pede perdão, ele não busca arrependimento. Davi não se joga aos pés do mesmo Deus que tanto o amou na sua preparação dos 13 anos, nos 20 anos de governo primeiro que ele teve. Não, Davi, ele parece que ele pecou e guarda para si o pecado. Agora, tente você a se colocar no lugar de Davi, empatia. Um homem com o coração que Davi tinha, com a humildade que tinha, tendo que carregar todos os dias o peso da morte de Urias indevido. E não é só Urias, vários soldados tiveram que morrer junto com Urias para dar certo aquela artimanha. E eu, como um comandante militar, posso dizer para vocês: você perder um homem do seu batalhão dói. Imagina perder um homem do seu pelotão próximo, que você treina junto, que você confia a vida a ele e ele confia a vida a você. Davi teve que sepultar soldados que morreram por causa da artimanha dele.
ter que enfrentar Joabe, que vira um grande de um chantagista, e Davi, porque Joabe era primo de Davi, sabia do que Davi estava fazendo, enquanto Davi era mulherengão. Olha que negócio de doido. E nisso que Davi manda o recado, né, para tirar a vida de Urias, Joabe sabia disso e concorda, e isso vai gerar uma dor de cabeça muito grande para ele. E Davi simplesmente, ele não fala nada, ele não ora a Deus. Batseba errou feio, porque faltou a ela, né, aquela modéstia que a gente sempre diz, né, e o Swindle fala isso no livro, das mulheres hebreias. Ela tomou banho à vista, porque ela sabia que ele estava olhando, e é muito provável que ele olhava várias vezes ali. Eu defendo em um artigo, tem publicado, se quiser eu mando o link depois, ou você pesquisa lá no Google Acadêmico, tem esse artigo meu, em que eu defendo que Davi conhecia Batseba, e a razão da traição de Aitofel a Davi, seu amigo e conselheiro pessoal, foi porque Aitofel era avô de Batseba. E Aitofel não aceitou o que Davi fez com a sua neta e, consequentemente, o marido dela, Urias. E aí ele trai Davi com Absalão e acaba se matando depois por conta disso. Ele se mata, mas não volta para o palácio por não admitir mais a presença de Davi. Olha que eles eram amigos íntimos. Davi até compõe um salmo dizendo: se fosse qualquer outro, ele aceitaria, mas do seu amigo fiel, aquilo doeu demais na sua vida. Mas Batseba provocou isso, mas a culpa não era de Davi. Davi, com certeza, é o maior disso, e Batseba, desse evento em diante, o nome dela é apagado dos escritos bíblicos. Em linguagem oriental, quando você quer mostrar desprezo para alguém, você apaga o nome desse alguém. Isso acontece muito com os egípcios, entre faraós, um assumia e mandava apagar, né, o nome do outro. Isso acontece muito. E ela passa a não existir mais como nome. Sempre que fala dela, fala como aquela que foi mulher de Urias, e não Batseba. Vai aparecer até na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, no versículo 6. Davi errou. Até aqui ele foi muito bem na vida, mas a partir daqui ele patinou feio. Mas uma coisa que deixa o nosso coração feliz é o que Swindon fala naquele livro biográfico de Davi, né? A Bíblia nunca lisonjeia nossos heróis com os lábios, gente. Ela fala o que eles são. Nossos heróis têm pé de barro, concordo. Todos eles na Bíblia. Da fraqueza tiraram força, vai dizer Hebreus capítulo 11. São pessoas falhas, pessoas que erraram. E em Davi, a Bíblia não esconde o pecado dele devido à gravidade do pecado, e volta a dizer, não é a história o importante, mas a verdade por trás da história. O pior pecado, Adão e Eva, e não foi um pecado sexual, a gente sabe, foi a desobediência. O segundo pior pecado em toda a Bíblia é Davi com Batseba. Reconhecido, falado e ensinado. E por que, gente, esses dois pecados se destacam na Bíblia? Que é o que Paulo disse lá em Coríntios, né? Para a gente assim, quem está de pé, tome cuidado. Para mostrar para a gente que nós temos pé de barro também. Todo teólogo, todo pastor, todo líder, todo cristão, todo ser humano tem pé de barro. Todos nós somos suscetíveis a falhas, a quedas, ou por desobediência, ou na área sexual, ou qualquer outra área da vida, e temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia apresenta os seus heróis, ou personagens, ou protagonistas como eles são, escancaradamente como eles são. E no caso de Davi, todo grande pecado, ele começa pequeno. Davi deu brecha. Ele armou, ele teve dolo, ele armou, teve artimanha, ele fez aquilo tudo acontecer para si. Por quê? Porque um dos grandes erros de Davi, ele tomou para si muitas mulheres. E é uma das claras proibições, lá em Deuteronômio especificamente, 17, 17, de você não acumular riqueza, não acumular animais e não acumular mulheres. Porque isso deturpa. Se Davi acumulou mulheres, imagina Salomão depois, que aprendeu com ele. Gente, isso arrebentou quando Davi teve muitas mulheres, e quem tem muito não se satisfaz com o que tem. Essa é a grande verdade. Precisa de mais, demais, demais. E Davi, ele foi acumulando mulheres ao seu harém para poder viver com essas mulheres, e ele foi dando brecha, ele foi criando desejo, até o ponto dele cair com tanta facilidade com Batseba. Gente, Davi ficou tão cego com Batseba,
que é interessante que, ao vê-la tomar banho, ele chama o soldado, e o soldado chega e vê Davi olhando da muretinha ali do terraço. O cara não é bobo. O cara também ouviu o barulho do chuá-chuá de água caindo. O cara talvez sentiu o cheiro do shampoo subindo. O cara talvez ouviu a música de sereia que ela cantava. Quando o cara vê aquilo, o cara vira para ele e fala assim: Davi do céu, não faz isso não. Eu estou colocando em minha linguagem, óbvio, né? Nova tradução da linguagem do Pedrosa aqui. Davi, não faz isso não, Davi. Ela, Davi, é Batseba. Davi perguntou: olha o Davi como é falsão. Quem é essa mulher? Ah, Davi, como se não soubesse, né, cara? Mora do lado aí no palácio e tudo. Neta de Aitofel. Olha, é Batseba. Batseba, filha do filho de Aitofel. E Davi, ela é mulher de Urias. Gente, o que o cara falou? Falou, Davi, ela é casada. Daí falou assim, ó, cala tua boca, não te perguntei, traz ela. E traz. E aí a gente tem todo o relato, né? O pecado nunca se satisfaz. Ele sempre vai querer mais. Infelizmente, foi aí a grande marca, a grande queda de Davi em toda aí a sua história. E assim a gente pode prosseguir um pouquinho entendendo esse cenário todo, de que pecado começa pequeno, mas ele vai se agigantando em suas consequências. Deixa eu andar um pouquinho aqui para a gente conseguir, dentro do nosso tempo aí, né? O Davi, o nosso querido Davi, olha, momentos de queda de Davi. O pior pecado de Davi foi o quê? Não mais prestar contas a Deus nem a ninguém. Agora, Davi, com 50 anos, maduro, cheio de mulher, cheio de filho, cheio de poder, os inimigos morriam de medo dele. Agora, Davi já não presta contas a ninguém, e aí ele começa a ficar independente. Primeiro passo para se cair, né? O orgulho precede a ruína mesmo. Nos tempos tranquilos, se vai olhar nos relatos de Samuel, ele se lembra de Deus e traz a arca, constrói o templo, ou pelo menos prepara a construção do templo para que Salomão depois a conclua. Ele manda trazer Mefibosete, aquele rapazinho lá, né, filho de Jonas, com as pernas lá, aleijado das pernas. Davi, fantástico, mas na tranquilidade. Quando ele não vai para a guerra, ele esquece de Deus. E ao esquecer de Deus, ai, Davi, os seus sentidos ficaram aguçados, gente. E lugar de cristão é na batalha, gente. Não é na ociosidade, não é na cama. Aqui nós somos, pelo menos a maioria de nós aqui somos homens, sabemos muito bem o quanto isso significa. O ócio faz mal. E Davi, ele vai errar, porque na ociosidade, eu coloquei em vermelho, algumas coisas chamam a nossa atenção, a gente fica aguçado e o pecado canta, feito sereia, a tal ponto de Davi não resistir ao chamado, ao pecado, e não pesar as consequências que aquele ato traria na vida dele e na vida de muitas pessoas. Aí no versículo 3, segundo Samuel 11, ele mandou perguntar quem era e disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Gente, é interessante que na cultura hebraica você nunca falava para outra pessoa, tipo assim, de alguém de quem ela era esposa. Não era comum fazer isso. Quando ele falou, é porque ele quis dizer, Davi, não mexe com isso aí não. É vespeiro, larga a mão. Eu sei o que você está pensando, eu sou homem também. Não vai por esse caminho, que esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Mas, com o seu instinto aguçado, Davi resolve ir para o ataque. Passa-se 3 semanas, talvez um mês, né? Ela aparece para ele e diz assim, Davi, estou grávida. Acho até pelo nome já, né? Já tinha intimidade com ele, né? Davi, estou grávida. Davi tinha uma coisa a fazer. Assume o erro. Mas ele não faz isso. Por que não? Porque ao assumir o erro, Davi tinha que ser condenado e ser morto apedrejado. E é óbvio que ninguém quer morrer apedrejado, muito menos o rei de Israel. Ele deveria ter feito isso. Era a atitude de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele poderia ser morto. Mas Deus poderia mover o coração das pessoas a perdoarem Davi. Já imaginou o que isso significaria? Deus mover Urias a perdoá-lo, Aitofel a perdoá-lo, o povo a perdoá-lo, o exército a perdoá-lo. Mas Davi optou pelo caminho da hipocrisia. E aí, gente, ele entra em pânico, pensa numa besteira enorme para fazer,
finge que se importa, na verdade, né, sobre a guerra, pergunta, e aí, como é que está a guerra? Como é que está Joabe? Quando Urias chega, mas Davi tenta enganar o rapaz. Você conhece bem do enredo dessa história, que é tão famoso, até para as crianças a gente conta. Ele tenta iludir, tenta enganar aí o Urias para, de alguma forma, ele se libertar do peso da sua culpa. Como diz Abraham Lincoln, a gente pode, desculpa de novo, enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo. Ah, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Tem jeito. E Davi achava que estava conseguindo enganar as pessoas. Não. Ele se desespera porque ele não consegue enganar Urias, tenta embebedar o rapaz, tenta mandar o rapaz para casa, não dá certo. Aí ele faz uma coisa, e aqui me deixa falar como um líder militar que foi. Talvez das coisas mais horrorosas que um ser humano possa fazer com alguém. Ele entrega na mão do cara uma carta dizendo da sentença de morte do próprio cara. Fala, leva, e sabia que o cara não ia abrir, porque era selado o selo do rei, leva e entrega para Joabe. O cara leva no bolso a própria sentença de morte, sendo um completo inocente naquilo tudo. Coisa assim que a gente chega a duvidar que um ser humano teria coragem de fazer, especialmente um homem de Deus ou o rei do povo de Israel. Mas Davi faz isso, muitos morrem naquela batalha, e Davi, quando ele chega aos 70 anos, gente, ele tem muitas mortes no currículo. Ele tem muita morte para ele se arrepender. Ele tem morte de filho, tem estupro de filhos, ele tem essas mortes de soldados, ele tem milhares de túmulos que ele abriu porque ele contou o povo. Davi pecou. Mas o lindo dessa história toda é que um amigo se importou. E passado mais ou menos um ano desse pecado, Deus manda Natan conversar com Davi, e aí você vai ter essa história no capítulo 12, o capítulo aí mais lindo, que gera o Salmo 51 e o Salmo 32. Essa conversa vai ser uma conversa forte. Deus parece que não se importou naquele um ano. Deus deu corda para Davi. Deus fez o que a gente chama de vista grossa. Vamos ver Davi. Davi se arrepender. Vamos ver Davi voltar. Não, mas Davi não volta. Davi não se arrepende. Ele vai esticando, esticando, esticando. E aí tem uma frase também que o Swindon, eu gosto dessa frase, no próximo slide, fala assim, Deus espera as rodas trituradoras do arrependimento da vida vir sobre nós, porque Davi, ele passa a não dormir legal, não comer legal, ele passa a ficar sem alegria nenhuma, até os ossos desse homem doía, ele sentia o Espírito de Deus sendo tirado dele, e ele viu o que aconteceu com Saul sem o Espírito de Deus, e Davi tinha pânico disso. Natan chegou, o tempo de Deus chegou, e olha a lição para a gente, servos de Deus que amam e que se importam com os outros, devem também chegar para os outros e contradizer. Não vou dizer contradizer, mas confrontar com seus erros. Em amor, em lealdade, mas ter esse comportamento. E é muito bonito você ver isso aqui nessa história de Davi, onde eu falei das rodas trituradoras, né, fazerem o seu efeito. Elas fizeram na vida de Davi, fizeram com que ele chegasse ao fundo do poço e tivesse que ter uma transformação total na sua vida. As rodas trituradoras do moinho do arrependimento fizeram o seu trabalho. O que significa que Deus, tudo que faz, ele faz no tempo certo. Isso é maravilhoso demais também. Vou caminhar um pouquinho com vocês, né? Essa conversa com ele vai ser uma conversa regada a emoções fortes, capítulo 12 mostra isso, mas sabemos, né, que as dores provocadas por um amigo, diz Provérbios 27:6, né, elas são preciosas, né? Elas curam. Então, Natan vai chamar a atenção de Davi, vai mostrar para Davi o erro, e lá no capítulo 13 a 14 mostra o arrependimento de Davi. Enfim, ele se arrepende. Ele fala, pequei contra o Senhor. E a prova de que ele se sente perdoado, apesar da sentença que ele recebeu, que a espada não se afastaria da sua família, vem justamente nele escrever o Salmo 32, que tem como título, depois você vê na sua Bíblia aí, é um masquil de Davi. Masquil quer dizer didático. Ou seja, ele escreve um salmo, uma oração, como se fosse uma cartilha para todos que passam por um processo igual dele. Para uma lição, para posteridade, para a gente saber
onde buscar as respostas e as soluções para o nosso mal, para o nosso problema. Aí você olha para a família de Davi, a sua tragédia. Deus falou que a espada chegaria e chegaria. Aí você vai ter depressão, você vai ter estupro, você vai ter assassinato, você vai ter adultério, você vai ter uma coleção de desgraça acontecendo nessa família. O incesto de Tamar com Aminon, o homicídio de Absalão para com Aminon, a revolta de Absalão tomando o trono do pai, a humilhação que Davi passa quando Absalão dorme com as suas concubinas à luz do dia no terraço para todo mundo ver, a tristeza profunda no coração dele, mas ao final de tudo gera o Salmo 18, né? Que é aquele salmo que Davi reconhece que Deus o recompensou. Tudo isso fruto do pecado. Ele foi perdoado, ele está no céu, não temos dúvida disso, mas as consequências dos seus atos, elas prevaleceram. O que vale para a gente encerrar na minha fala, então, em tudo isso, olhando para o livro de Samuel, né? Que pode ser a nossa história também, pode ser a história da nossa geração, não foge muito disso, né? Esse livro. E a grande lição que acho que a gente pode tirar é ter um espírito quebrantado, humilde, para a gente ser confrontador quando alguém errar e ser humilde para pedir perdão quando o erro for nosso, pedir a restauração que vem de Deus, né? E eu concordo com o Swindon quando ele diz que Davi morreu odiando o dia que se deitou com Batseba, com toda certeza. O trabalho de purificar, de confrontar, é a obra mais severa do Espírito Santo. E nossas vidas podem ser limpas ou sujas. Ou mantemos em ordem nossas contas com nosso Pai, como seus filhos, ou estamos vivendo uma mentira, como de fato Davi tentou viver durante um ano. Mas Deus amava e se importava tanto com ele a ponto de não deixar isso acontecer. E aí, em 1 João 1,9, Deus promete um alívio eterno para esse homem diante de tudo aquilo que ele passou, para qualquer um de nós, na verdade, né? Quando ele diz, né, se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. E aí vai terminar Samuel narrando aí o fim da vida de Davi, o início do reinado aí de Salomão, vai entrar depois no livro de Reis e prosseguir contando essa história, mas basicamente Samuel, história de Ana, Eucana e Samuel, Eli e seus filhos Ofni e Finéias, Samuel e seus filhos e a tragédia que eles foram, a história de Saul e Jonatas, um filho fantástico, a história de Davi e também todo o acontecimento envolvendo aí os seus pecados. Não foi o último dos pecados sérios de Davi. Ele vai terminar pecando lá, contando o povo numa atitude orgulhosa que lhe custou várias e várias sepulturas abertas em Israel. Ufa, basicamente é isso. Eu quero deixar para vocês aí alguma interação, alguma pergunta. Deixei um último slide aí que tem algumas provocações, mas se eventualmente elas surgirem como pergunta, eu já falo delas. Se não surgirem, depois eu fecho a minha fala comentando rapidinho, tá bom, Samuel? Fui rápido, não tão rápido. Foi longe. Maravilha, professor. O senhor quer colocar as questões ou quer abrir para as perguntas? Se quiser colocar. Não, deixa eu só perguntar. Pode ser que nas perguntas, se alguém entre nesse assunto aqui, eu já comento, tá bom? Tá, então, beleza. O Arthur vai parar a gravação, então.